estudantes do 7º ano! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a nossa aula de número 24. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Pamela e na sequência da minha apresentação já vou pedir que vocês organizem o material necessário para a aula de hoje, que será o seu caderno, as suas folhas para anotação, a caneta, o lápis, o apontador e o seu dicionário, se você tiver disponível aí na sua casa. Ainda peço que anotem no caderno ou na folha a data de hoje e o número da nossa aula. Um tempinho para vocês se organizarem. Material anotado, data de hoje também anotada, então agora vamos iniciar relembrando um pouco do que vimos na aula passada? Bem, na aula anterior, na aula 23, nós trabalhamos especificamente com a questão dos para-atletas e das Paralimpíadas. Lembram-se disso? Nós vimos textos biográficos, começando lá na aula 22 com o texto biográfico da jogadora Marta e depois na aula 23 nós vimos a biografia do nadador Daniel Dias. Vocês podem observar na imagem aí na tela. Depois nós trabalhamos ainda com algumas curiosidades sobre como é a rotina de um atleta e de um para-atleta e vimos que é uma rotina que exige bastante disciplina desses atletas e isso interfere inclusive na alimentação, na hidratação, na rotina de treinos e principalmente na superação ao longo da vida que esses atletas precisaram empregar para que conseguissem uma carreira bem vitoriosa, como no caso dos atletas que nós estudamos, não é mesmo? Bem, pessoal, depois de conhecer a biografia desses atletas e do para-atleta Daniel Dias, nós ainda fizemos algumas atividades trabalhando especificamente com questões do texto biográfico. Uma delas era de associar as informações e dentro disso nós ainda trabalhamos com várias outras questões que apareceram, como a formação da palavra Paralimpíadas, o que significa a palavra biografia, entre outros exercícios. Mas na aula de hoje, nós ainda vamos continuar trabalhando esses dois textos que demos início lá na aula 22, que são os textos biográficos da jogadora Marta e do nadador Daniel Dias. Hoje ainda vamos utilizar essas duas histórias de vida inspiradoras para trabalhar algumas questões de análise linguística que não conseguimos trabalhar na aula passada, pois o texto é bastante rico em algumas situações como letra maiúscula, nomes próprios, nós ainda precisávamos ver alguns vocabulários que não estudamos, porque damos ênfase a outras coisas nas aulas passadas. Vamos começar a aula de hoje então? Acompanhem comigo. Marta Vieira da Silva. Marta Vieira da Silva, a Marta, é a principal jogadora de futebol do mundo e atua em campo na posição de atacante. Nascida no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, a brasileira é chamada de Rainha do Futebol e foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. Daniel Dias. Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro multicampeão na natação. O nadador nasceu com 1,970 kg e com 41 centímetros, em 24 de maio de 1988. Pouco depois do parto, na Santa Casa de Campinas, os médicos comunicaram aos pais que o garoto havia nascido com uma formação em uma perna e um dos braços.
Em março de 1991, Daniel Dias passou por uma cirurgia para poder usar uma prótese. Apesar das dificuldades de adaptação, o então garoto de 3 anos começou a andar. Bem, pessoal, reparem aqui que nesses 2 textos eu trouxe apenas o trecho inicial em cada um deles. É para que nós possamos relembrar sobre o que nós estudamos na aula passada e dar sequência com o trabalho com essas informações nas questões que veremos hoje. Vamos continuar observando alguns casos? Acompanhem comigo. Vamos reler alguns trechos do texto? Primeiro, dentre suas várias conquistas estão 33 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. Segundo, Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro multicampeão na natação. Terceiro, nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, a equipe foi vice-campeã. Quarto, em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas. Pessoal, vou deixar na tela um tempinho para que vocês releiam esses trechos e prestem bastante atenção nessas palavras que estão em destaque. Tudo bem? Já voltamos! Então, estudantes, conseguiram observar as palavras em destaque? Retomo agora com vocês. Acompanhem. Pan no primeiro quadro, multicampeão no segundo quadro, vice-campeã no terceiro quadro e Paralimpíadas no quarto quadro. O que essas palavras têm em comum? Pois bem, quando lemos essas palavras isoladamente, fora do contexto da frase, nós podemos perceber que elas são formadas por 2 palavras. E é isso que nós vamos dar ênfase agora nessa parte inicial da aula. Lembram que a gente já comentou sobre a palavra Paralimpíadas? Pois é, nesses exemplos que nós acabamos de ler, acontece um fenômeno semelhante com as outras palavras. Vamos estudar um pouquinho mais? Então vamos ver como exemplo a palavra paralímpico. O que acontece com ela? Bem, a palavra paralímpico ela é formada por 2 elementos. O prefixo para, do grego ao lado, e o substantivo olímpico. Pois é, professora, mas essas nomenclaturas são bem complicadas. Não, é só uma questão de análise. Pessoal, as palavras da língua portuguesa, ao serem formadas, elas obedecem 2 processos principais, que é a derivação e a composição. Então, em alguns casos, nós temos elementos menores, que são chamados morfemas, que são colocados nessas palavras e modificam o sentido e a forma como elas estão colocadas nos textos para nós. Bem, na língua portuguesa, nós temos diversos prefixos. O prefixo é essa partícula que vem à frente da palavra. Nós temos prefixos de origem latina, temos prefixos de origem grega, enfim, nós poderíamos ficar uma aula toda só falando sobre prefixos. Mas hoje eu gostaria de analisar com vocês as palavras que encontramos especificamente nos textos biográficos. Então vamos voltar para a análise? O prefixo para, do grego, significa ao lado. Observem no quadro verde que prefixo significa pré, ou seja, vem anterior, antes e em frente. Então, quando eu junto o prefixo para com o substantivo olímpico, eu tenho a palavra paralímpico. Mas, professora, não é olímpico? Por que a palavra fica paralímpico? Então, pessoal, uma explicação bem importante. Na língua portuguesa, normalmente, nós temos a influência de alguns acordos. Temos o acordo ortográfico e temos outras convenções que podem se refletir na forma como escrevemos ou até como falamos. E uma dessas convenções, que é o caso da palavra paralímpico, foi estabelecida pelo Comitê dos Jogos Paralímpicos.
que estabeleceu a nomenclatura oficial como Paralímpicos sem a letra O, para uniformizar a grafia dessa palavra também frente aos outros idiomas do mundo que utilizam, por exemplo, no inglês, a palavra Paralympic. Por isso não tem mais a letra O. Parece estranho, mas é assim mesmo que escreve. Bem, e quanto ao sentido da palavra, depois que nós já vimos como ela é formada? Acompanhem na tela nos quadros amarelos. Os Jogos Paralímpicos ocorrem paralelamente aos Jogos Olímpicos. E a palavra ilustra como os dois jogos existem lado a lado. Bem, assim como nós trabalhamos então a questão dos atletas, também podemos transportar aquela explicação agora para a questão dos jogos. Esse ano, por exemplo, em 2021, nós teremos as Olimpíadas de Tóquio e no mesmo período ocorrerá os Jogos Paralímpicos também em Tóquio. Entenderam como o significado de uma palavra é bem importante, tem vários desdobramentos? Vamos analisar mais um exemplo? Agora a palavra vice-campeã. Nós temos então o prefixo vice mais o substantivo campeã. E o que significa? Ficou em segundo lugar em uma competição, se referindo especificamente à jogadora Marta. Agora vamos analisar mais uma regrinha? Bem, de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, permanece o uso do hífen. Regra 7. Nas formações com os prefixos ex, vice, ex-diretor, ex-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Uma série de regrinhas, não é mesmo? Mas como nós estamos vendo isso aplicado ao texto, elas ficam um pouco mais simples de serem assimiladas por nós. Vamos ver ainda um último exemplo? É o da palavra multicampeão, que faz referência a todas as conquistas do nadador Daniel Dias. Vamos observar? Nós temos então para a palavra multicampeão o prefixo multi, somada à palavra campeão. E o que significa multicampeão? Indica que o indivíduo foi campeão por diversas vezes. E quem é o indivíduo aqui? É o atleta Daniel Dias. Uma observação bem interessante sobre o prefixo multi. Acompanhem com a prof. O falso prefixo multi, após a reforma ortográfica, passou a ser separado do segundo elemento por hífen somente nos casos em que este inicia por I ou H. Caso o segundo elemento inicie com a consoante S ou R, é necessário dobrá-la, sem usar hífen. Nos demais casos, não devemos usar o hífen. Traduzindo, pessoal, no caso do prefixo multi, que é chamado de falso prefixo, porque o falso prefixo significa que só o elemento dele mesmo, o multi, já quer significar uma coisa em si. No caso multi, são muitos. Então, quando ligamos a outra palavra, para formar outra palavra que queiramos dar sentido ao que queremos expressar, nós precisamos analisar o que vem, a letra inicial que vem no início dessa palavra. Então, o que acontece? Quando falamos multicampeão, de acordo com a nova regra do acordo ortográfico, nós não separamos com hífen, a menos que iniciasse com as letras ali indicadas, ou ainda teríamos que dobrar o R ou S, mas não é esse o caso. Então, multicampeão, que significa que foi campeão por diversas vezes, é formada com uma palavra toda junta. Nossa, quantas regras, né? Vamos ver como isso se aplica nas atividades e pensar um pouco mais sobre os textos que lemos? Questão 1. Leia os seguintes trechos do texto para responder as questões que seguem. 1. Dentre suas várias conquistas estão 33 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. 2. Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro multicampeão na natação. 3. Nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, a equipe foi vice-campeã. 4. Em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas. Agora vamos observar as questões. A. Identifique em cada trecho uma palavra composta por prefixo e copie-as em seu caderno. B. Quais são os prefixos que foram utilizados para formar as palavras multicampeão, Jogos Pan-Americanos, vice-campeã e Paralimpíadas?
Deixo na tela então um tempinho para que possam inclusive relembrar da explicação que acabei de fazer e identificar quais palavras são essas respondendo a questão A e B. Um tempinho. Então, conseguiram relembrar a explicação e identificar as palavras? Estava bem simples, né? Vamos retomar? Lá na letra A, identifique em cada trecho uma palavra composta por prefixo e copie-as em seu caderno. Qual era a nossa resposta nesse caso? As palavras multicampeão, Jogos Pan-Americanos, vice-campeã e Paralimpíadas. Letra B. Quais são os prefixos que foram utilizados para formar as palavras multicampeão, Jogos Pan-Americanos, vice-campeã e Paralimpíadas? Bem, aqui nesse caso era necessário retomar a explicação sobre os elementos que formam as palavras, os elementos menores. Então, foram utilizados os prefixos multi, para e vice. Compreendido, estudantes? Vamos continuar para a questão 2? Questão 2. Leia as regras de uso de hífen estabelecidas pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Vamos retomar então as explicações. A. Com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, permanece o uso do hífen. Regra 7. Nas formações com os prefixos ex, vice, ex-diretor, ex-presidente, vice-governador e vice-prefeito. E a segunda regra, B. O falso prefixo multi, após a reforma ortográfica, passou a ser separado do segundo elemento por hífen somente nos casos em que este inicia por I ou H. Caso o segundo elemento inicie com a consoante S ou R, é necessário dobrá-la, sem usar o hífen. Nos demais casos, não devemos usar hífen. Questão: por que o hífen é utilizado na palavra vice-campeã e não é utilizado para a palavra multicampeão? Deixo na tela então a questão com as regras para que possam reler e elaborar a resposta. Já voltamos com a correção.
Então, pessoal, o que precisávamos fazer nessa questão era interpretar a regra que estava posta ali na questão. Como eu já fiz toda uma explicação anterior para vocês, ficou ainda mais simples, não é mesmo? Qual é a resposta então? Vamos analisar juntos? Por que o hífen é utilizado na palavra vice-campeã e não é utilizado para a palavra multicampeão? Porque no caso do prefixo vice, o hífen deve ser utilizado. Já na palavra multicampeão, não utiliza-se o hífen porque a palavra seguinte inicia-se com a consoante C. Deixo na tela então por um tempinho para que possam anotar a resposta, caso ainda não a tenham feito. Finalizada essa parte de análise de formação de palavras e também de análise do novo acordo ortográfico, agora vamos estudar sobre um outro conteúdo que também é bem visível nos textos. Vamos para a questão 3? Questão 3. Observe o trecho do texto biográfico da futebolista Marta e complete as lacunas com S, Z, SS, C, o cedilha para dar a grafia correta às palavras. Bem, estudantes, como já lemos o texto de Marta algumas vezes durante as nossas aulas, então eu deixarei esse parágrafo para que vocês façam a leitura e preencham as lacunas com as letras indicadas. No retorno da correção, lerei o parágrafo na íntegra com vocês. Um tempinho para que façam a atividade. Conseguiram fazer a leitura do parágrafo? Agora vamos corrigir juntos? Apresento uma tela com o texto ampliado e faremos as correções com a apresentação das respostas gradativamente. Acompanhe. Na
Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, em Santana do Ipanema, Alagoas, era realizada a Copa Infantil de Futsal, uma das principais competições da região. E o técnico Luiz Euclides, o Tota, aceitava que uma menina, a Marta, jogasse com os garotos. Desde essa fase, ela já demonstrava muita habilidade e força e algumas vezes sobressaía-se frente aos meninos. A situação acabou se complicando, já que alguns deles ameaçavam machucá-lo. Com isso, o técnico tomou uma decisão administrativa que a afastou dos jogos. E só para vocês lembrarem, aí foi declarada que a competição era masculina e a Marta ficou de fora, só para relembrar o conteúdo do parágrafo. Agora, pessoal, deixo na tela um tempinho para que façam a correção do exercício, tudo bem? Já voltamos! Correção feita. É muito importante que no momento em que estejam corrigindo as questões, reescrevam as palavras, pois essa é uma forma do nosso cérebro registrar aquela ortografia e memorizarmos para usar futuramente. Questão 4. Observe o uso da letra maiúscula nas palavras destacadas no trecho. Nascida no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, a brasileira é chamada de Rainha do Futebol e foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol. O uso de letra maiúscula nas palavras destacadas se justifica por: alternativa A, se tratar de substantivos próprios, isto é, palavras que particularizam os nomes a que se referem, distinguindo-os dos demais da sua espécie. B, se tratar de palavras que estão no início das frases, deve sempre se utilizar letra maiúscula no início de frases. Deixo na tela então um tempinho para que façam a tarefa e no retorno corrigimos.
Então, estudantes, conseguiram relembrar um pouco sobre o uso da letra maiúscula? Antes de responder a questão, já vou fazer um lembrete a vocês. Utilizamos a letra maiúscula no início de nomes próprios, nomes de pessoas, nome de cidades, nome de clubes, nome de lugares importantes. Então, vamos analisar a questão? O uso de letra maiúscula nas palavras destacadas, que são 2 riachos, Alagoas e Federação Internacional de Futebol, FIFA, se justifica por se tratar de substantivos próprios, isto é, palavras que particularizam os nomes a que se referem, distinguindo-os dos demais da sua espécie. Anotado, pessoal? Vamos para a próxima questão? Questão 5. Observe o uso da letra maiúscula nas palavras destacadas no trecho. O interesse de Marta pelo futebol surgiu nos primeiros anos de vida. Ainda criança, ela gostava de jogar com os garotos no interior de Alagoas. O uso de letra maiúscula nas palavras destacadas se justifica por alternativa A. Se tratar de substantivos próprios, isto é, palavras que particularizam os nomes a que se referem, distinguindo-os dos demais da sua espécie. Alternativa B. Se tratar de palavras que estão no início das frases, deve-se sempre utilizar letra maiúscula no início de frases. Analisem bem a situação, a questão é parecida com a questão anterior, mas aqui há um outro motivo para o uso da letra maiúscula. Deixo na tela para que encontrem a resposta. Então, estudantes, perceberam que a resposta dessa questão é diferente da questão anterior? Notem que, neste exemplo, lá no quadro com contorno em rosa, o interesse de Marta pelo futebol surgiu nos primeiros anos de vida. Ainda criança, ela gostava de jogar com os garotos no interior de Alagoas. Trata-se de início de frase. E uma informação bem importante, nós ainda temos ali, antes da palavra ainda, o ponto final. Portanto, a questão correta, a alternativa correta é a letra B. Se justifica por se tratar de palavras que estão no início das frases. Deve-se sempre utilizar letra maiúscula no início de frases. Compreendido? Então, fixando, utilizamos a letra maiúscula em nomes próprios, nomes de pessoas, lugares, início de frase sempre e após o ponto final. Não esqueçam disso. Próxima questão. Questão 6. Pensando nas regras de uso da letra maiúscula, reescreva o trecho abaixo, deixando com letra inicial maiúscula apenas as palavras em que ela é obrigatória. Vamos ler o quadro juntos. Marta ficou no Vasco por 3 anos e foi emprestada ao Santa Cruz, de Minas Gerais, onde ficou por pouco tempo, até que o clube carioca negociou a venda da jogadora para um clube da Europa. Deixo então na tela o trecho para que vocês possam fazer as adequações empregando a letra maiúscula onde ela é necessária.
Tudo pronto? Vamos fazer a correção? Vou apresentar na correção duas fontes e letras diferentes. Apresentarei a letra em script e depois apresentarei a letra cursiva. Olhem só que interessante. Marta, como se trata de um nome próprio, o nome da jogadora, empregamos a letra maiúscula aqui. Marta ficou no Vasco. Vasco é o nome do clube, é um nome próprio, então também empregamos a letra maiúscula. Por 3 anos e foi emprestada ao Santa Cruz, mesmo caso do Clube Vasco, de Minas Gerais. Minas Gerais também deve-se utilizar letra maiúscula, porque trata-se de nomenclatura de um estado, onde ficou por pouco tempo, até que o clube carioca negociou a venda da jogadora para um clube da Europa. Europa trata-se de um continente, então também é um nome próprio, um nome de lugar, recebe a letra maiúscula. O segundo exemplo, que era outra fonte que comentei com vocês, segue na letra cursiva, para que identifiquem também a letra maiúscula nos 2 casos. Deixo na tela então mais um tempinho para que anotem a resposta e corrijam caso não tenham feito ainda. Questão anotada, resposta anotada também. Vamos para a próxima? Questão 7. Observe as palavras destacadas no trecho a seguir. Desde então, Marta e os 3 irmãos, Ângela, José e Valdir, foram criados pela mãe Teresa da Silva. Pergunta: a expressão foram criados faz referência a quem? Um tempinho para que elaborem a resposta.
resposta objetiva, pessoal. A expressão foram criados faz referência a quem? Se referem a Marta e a seus irmãos, Ângela, José e Valdir. Resposta anotada? Vamos para a próxima questão? Questão 8. Como ficaria esse trecho se estivesse se referindo apenas a Marta? Reescreva-o fazendo as adequações necessárias. Desde então, Marta e os 3 irmãos, Ângela, José e Valdir, foram criados pela mãe, Teresa da Silva. O que vocês farão aqui? Então, considerem que vocês irão reescrever o trecho, mas fazendo referência apenas a Marta. Vejam que nós temos uma mudança. Agora não são mais 3 pessoas, e sim apenas uma. Vocês devem, inclusive, fazer a concordância nos termos da frase. Combinado? Já voltamos para a correção. Então, estudantes, conseguiram pensar nessa adequação? Vamos acompanhar? Desde então, Marta foi criada pela mãe Teresa da Silva. Observe que nós precisamos fazer a modificação nos verbos. Lembram a conversa que nós tivemos sobre verbos? Que verbos são aquelas palavras que expressam ações? Então, esse era um desses casos. Vamos acompanhar a explicação? Vamos ver, Marta foi, é o singular de foram. Então, na questão anterior temos Ângela, José e Valdir foram, mas aqui Marta foi. E a palavra criada, que diz respeito apenas a ela, foi feita em substituição a criados, que também fazia referência aos irmãos. Ficando então, eles, Ângela, José e Valdir, correspondente a foram criados, e ela corresponde a foi criada, fazendo assim a concordância correta entre os termos. Tudo bem? Um tempinho para que anotem a resposta. Então, estudantes, respostas anotadas? Aguardo vocês na próxima aula, na qual continuaremos com algumas atividades sobre os textos biográficos. Aguardo vocês então na aula 25. Até lá e cuidem-se!